Estamos começando o Saúde em Foco aqui pela TV Câmara. Que bom ter você aqui comigo. O tema do programa de hoje é colesterol. O que é essa gordura tão falada? Colesterol bom, colesterol ruim? Qual a importância de manter essa gordura equilibrada no nosso corpo? Ela é responsável por diversas funções do nosso organismo. Por que pessoas magras têm colesterol alto? Essas são algumas perguntas que a doutora Soraya Andrade, da Secretaria Municipal da Saúde, daqui de Rio Preto, do programa Saúde da Família, vai conversar com a gente a partir de agora no Saúde em Foco. Doutora, é um prazer recebê-la. Igualmente, muito prazer em poder contribuir. Doutora Soraya, colesterol, essa gordura tão falada, é colesterol bom, colesterol ruim, ela é muito importante, ela é necessária para o nosso corpo. Vamos começar explicando isso? Isso. O colesterol, ele é uma gordura que a gente tem no corpo, que ela é vinda de alimentos, basicamente, né? E que ela é necessária para manter o funcionamento do organismo. Então, o nosso organismo, ele precisa de energia. E a alimentação, ela nos fornece tanto a glicose como o colesterol, que são bases da nossa energia para que todo o nosso organismo funcione, né? Então, é importante a gente consumir alimentos que contenham colesterol também, né? Sim, existe o colesterol bom e ruim. O que é um, o que é outro para a nossa saúde? Isso. Quando a gente ingere um alimento, né, que tem bastante gorduras, que tem aminoácidos, que formam o colesterol, esses alimentos, eles são degradados, né, primeiramente no estômago, intestino, e eles são absorvidos. O colesterol bom, que a gente chama que é um colesterol de alto peso molecular, ele vai pegar todas as moléculas ruins de gordura mesmo, vai retirar do nosso sangue e vai levar para o fígado para ser eliminado, tá? O colesterol ruim, que é um colesterol de baixa peso molecular, ele gruda nas artérias, ele gruda nas paredes dos vasos e é onde ele vai formando as placas que vão entupir as nossas artérias. Tá? Então, é importante a gente ter um nível de colesterol ruim baixo, mas um nível de colesterol bom alto, para que isso mantenha o nosso organismo funcionante. Doutora, pelo que a senhora explicou, então, o colesterol bom, que seria o HDL, eu costumo guardar como assim, o H, herói, então ele é bom, herói, e o LDL que é o ruim, né? Aí eu falo ladrão. Então, o bom, ele faz uma limpeza no nosso organismo de gorduras, é isso? É esse processo dele? Isso, ele faz essa limpeza do restante do colesterol que não é necessário para manter o organismo em funcionamento, ele faz essa limpeza e ele leva para o fígado e isso é excretado depois. Metabolizado, né, no fígado com algumas enzimas e aí ele é excretado já. Então, ele faz essa limpeza. Sim, e o LDL, que seria o ruim, né, o ladrão, esse que deixa aí as plaquinhas de gordura nas nossas artérias, em quais artérias, em quais locais do nosso corpo pode acontecer de ficar depositada essa gordura ruim? Ele pode ser depositado em qualquer lugar do organismo, né? Em qualquer artéria do organismo ele pode ser depositado. Ele começa normalmente a deposição dele nas artérias finas, que ficam mais em extremidades das artérias cerebrais, que são bem fininhas. Só que com o passar do tempo, ele vai acumulando também e ele pega artérias maiores, como artérias do coração, ele pega as artérias brônquicas, né? E as artérias, é muito comum a gente ter na aorta abdominal, nas artérias femorais, que são das pernas. Isso é muito comum a gente encontrar essas placas de gordura. E essas placas, doutora, elas se formam rapidamente ou é demorado, é um processo longo? Ela é um processo mais longo, né? Só que se eu não conseguir fazer com que eu mude hábitos, que essa alimentação seja corrigida,
ela vai acumulando com grande frequência. E aí o período passa a ser mais curto de causar o entupimento, vamos colocar assim, né, das artérias. É porque eu já ouvi falar assim que há 30 anos para se formar essa placa, então é um processo lento, né? Então por isso que as pessoas acabam não cuidando desse problema. Mas a gente, associado a isso, né, a gente tem o fator genético também, porque algumas pessoas a gente sabe que mesmo mantendo um nível de alimentação saudável, fazendo atividade física, né, essas pessoas, elas têm um fator genético que fazem com que elas tenham uma predisposição, né, a ter mais isso daí. E hoje em dia, pelo ritmo de vida que a grande maioria vive, né, acaba comendo muito fast food, não faz uma atividade regular e com isso esse período ele é encurtado. E nesse ritmo de vida que a gente leva, né, a oferta de alimentos processados é bem difícil, mas é importante ter essa disciplina, não é, doutora? Porque um colesterol ruim, alto, ele pode levar a um infarto, um AVC? Pode sim, tá? É uma causa muito comum e hoje em dia é muito preocupante nas crianças. Antigamente a gente não percebia tanta criança com alteração do colesterol aumentado. Hoje em dia nós temos muitas crianças que já têm colesterol aumentado. Então, a população ainda acreditava ser uma doença de adultos e a gente sabe que não, que hoje as crianças têm essas alterações também. Por isso a importância de, desde cedo, ter uma alimentação saudável. Quer dizer, desde pequenininho, já manter hábitos saudáveis com os filhos, as crianças, para já não começar a enfrentar esse problema tão sério que pode levar a infarto, AVC, como a gente já disse. Doutora, então, a partir de que idade é recomendado já fazer um exame para verificar se há o colesterol equilibrado? Olha, hoje a gente fala que a partir dos 7 anos, a criança que tem uma obesidade já, que não tem um nível de alimentação saudável, isso vem muito de como é a rotina da casa, né? Normalmente, se os pais não têm uma rotina de alimentação saudável, os filhos também não vão ter. Então, a partir dos 7 anos, a gente já fala para fazer um exame na criança, principalmente nas crianças mais obesas. Doutora, e nesse caso de uma criança diagnosticada com o colesterol alterado, já entra com medicação ou não? É mais no estilo de vida mesmo? Dependendo do nível, se for muito alto, a gente faz a introdução da medicação. Mas, normalmente, a gente faz primeiro a mudança de hábitos de vida, né? Então, é a correção, caminhar para nutricionista, para fazer correção de dieta, estimular a prática de atividades físicas, né? A gente, infelizmente, hoje em dia, as crianças, a maior diversão delas é o celular, né? Então, elas passam muito tempo na frente do celular e não fazem uma atividade física, né? Então, há uma necessidade de estimular essa criança a fazer atividade física. Sim. Doutora, e no caso do adulto, quando a gente ouve aquela frase assim, ah, mas ela é uma pessoa tão magra e ela tem o colesterol alterado, tem colesterol alto, por que isso acontece? Normalmente, isso é uma alteração genética, tá? A gente sabe que algumas pessoas, mesmo magras, com hábitos saudáveis de vida, ela tem uma genética que faz com que ela não consiga degradar esse colesterol. Então, há a necessidade da gente, normalmente, esses casos são casos onde a gente tem que entrar com medicação, né? Porque a pessoa já tem um hábito de vida bom, já faz atividade física, é magro, mas aí é o fator genético mesmo. E se houver um outro fator associado, outras doenças de base, hipertensão, diabetes, o cuidado é redobrado e aqueles níveis de colesterol, eles são diferentes? Olha, o cuidado é redobrado sim, tá? E aí os níveis não, os níveis a gente sempre fala que são os mesmos. Acontece que soma-se a essa alteração, soma-se as outras decorrências, as outras alterações causadas pela doença de base dele, né?
Então, um paciente hipertenso, ele já tem uma maior resistência nas artérias e, com isso, uma dificuldade maior de circulação sanguínea. Faz com que isso aumente a chance dele de desenvolver placas de ateromas, né, que a gente chama, do colesterol. Então, nesse caso, pela deficiência causada pela hipertensão, a gente tem que ficar mais em cima mesmo desses pacientes, né? Os diabéticos, as mesmas coisas, porque o açúcar, ele também, a gente não pode esquecer que o colesterol e o triglicérides, eles estão ligados a gorduras e a açúcares também, né? A carboidratos. Então, não é só a gordura em si. Às vezes a pessoa fala, mas eu não sei por que meu colesterol está alterado, eu não como coisas gordurosas. Mas você ingere massas, você ingere muita bebida alcoólica, você ingere muito refrigerante, né? Tudo isso são coisas também que causam o aumento do colesterol e do triglicérides. Sim. Doutora, a senhora falou alguns alimentos que causam. E os alimentos bons que podem ajudar? Quais as opções que a gente deve ter na nossa alimentação? Porque, Olha, assim, seriam alimentos que a gente deve reduzir, alimentos que a gente deve eliminar, né, totalmente, e alimentos que a gente deve incluir. Que a gente deve incluir na nossa alimentação, né, que não é nosso costume muito, né, na nossa cultura, é a soja, a castanhas, usar o azeite, né? Todas principalmente esses tipos de alimentos, eles são alimentos que eles possuem uma gordura boa, né? Então a gente deve abusar. Verduras escuras também, elas têm um grau, né? O abacate, né? A gente fala, o abacate é gordura, mas é uma gordura boa, é uma das frutas que a gente orienta a comerem porque tem um nível bom de gordura, né? Então, esses alimentos devem fazer parte, principalmente um que a gente coloca, né, hoje em dia, né, baseado em toda a nossa alimentação e na dificuldade. A soja é o mesmo preço do feijão, né? Então, a gente pode muito bem trocar o feijão pela soja. E a soja, ela tem o valor, uma gordura muito melhor do que a outra na nossa alimentação, né? E sustenta também do mesmo jeito. Olha, muito pertinente essa colocação dos alimentos que a senhora fez e me chamou a atenção o abacate. O abacate aqui na nossa região é uma fruta comum, não é uma fruta exótica, difícil de encontrar. E olha só como ela é boa, então, para atuar na regulação do nosso colesterol. Doutora, agora, o colesterol alterado, ele dá algum sintoma visível para a gente? A pessoa sente alguma coisa ou a gente vê no corpo alguma manifestação? Olha, quando ele encontra-se muito alterado, né, assim, níveis extremos de alto, às vezes a pessoa tem aqueles acúmulos de gordurinha na pele, né? Então fica com umas bolinhas brancas que podem aparecer principalmente nas extremidades, né? Isso a gente vê muito em face, né, região de pálpebras ou das mãos. Mas é muito raro a gente pegar isso daí. Outra coisa que o paciente pode reclamar é de cansaço e fraqueza, né? Então, um peso nas pernas, um cansaço nas pernas. Às vezes, o paciente chega para a gente já reclamando disso daí, tá? Que é uma das coisas que nos chama atenção, porque indica que já tem algum acúmulo desse colesterol nas artérias de membros inferiores, né? Que começa em extremidades, principalmente. Como a senhora... Então, dá esse peso, né? Ah, sim, como a senhora já falou no início, né? Nas artérias, nas extremidades. É importante, então, esses sinais, né, doutora? Voltando só um pouquinho na questão do alimento, a gema do ovo, vamos esclarecer, é mito ou não? Tem muito colesterol? Pode consumir quanto? O que a medicina fala hoje, atualmente? Atualmente, a gente fala que é mito, né? Aumento de comer ovo aumenta colesterol. Não, né? Porque o ovo, ele tem uma proteína e ele tem a parte boa do colesterol. Então, ele vai aumentar, mas o tipo de colesterol, de gordura dele é a gordura do
HDL, né, do herói, então, né? Então, a gente sabe que essa é o colesterol que está no ovo hoje, né? A grande maioria da parte do colesterol é formada de HDL no ovo. Então, não tem essa, não posso comer ovo. O problema do ovo não é o ovo, é o jeito de fazer o ovo, né? Então, muita gente gosta do ovo frito. Aí é o problema, porque você associa a fritura, né? Mas o ovo cozido, a gemada, né? O ovo pochê, que é aquele ovo mole, né? Só dá aquela cozidinha, tudo. Esse, ele não altera tanto. O problema maior do ovo é que o pessoal gosta do ovo frito. O frito. Aí que o problema é a fritura do ovo, não o ovo. Então, tudo que é fritura é ruim, né? Aí no ovo não tem como. Tudo que é fritura. O ovo frito é muito gostoso. Eu essa semana comecei a tentar fazer esse pochê que a senhora falou, né? Que é na água quente, né? A gente coloca o ovo, realmente ele é mais saudável. E é gostoso tanto quanto, né? Se gosta de molinho, né? Não tem aquele creque-creque. Né? Verdade. Do ovo frito. Doutora, ainda continuando falando sobre alimento, um produto muito processado que o brasileiro usa é salsicha. Está na mesa do brasileiro, em vários pratos, a gente vê em redes sociais, eu vejo um monte de receita que as pessoas incluem a salsicha. Esse alimento é um alimento bom ou ruim para o nosso colesterol? É um alimento muito ruim, né? A salsicha, ela é feita, né? Eu não vou falar que a gente não coma, que a gente não gosta, mas se você for acompanhar o processo de fabricação da salsicha, a salsicha ela é feita de restos de carne de porco, de vaca, e é tudo muito gorduroso, tá? Ela é ultraprocessada, além de tudo isso, né? De ter muita gordura na carne de qual ela é feita em si. Ela é altamente processada com muitos produtos químicos, então isso daí é muito ruim para a nossa saúde, tá? A salsicha, ela é usada esporadicamente, tudo bem, mas usada com muita frequência, ela não é boa, não só para o colesterol, tá? Mas pacientes hipertensos, pacientes diabéticos também não devem usar, pacientes que têm ácido úrico, né? Porque ele tem ele é muito processado, então não é saudável. Quer dizer, ele não é natural, né? Ele é industrializado, quando a gente fala processado. Muito industrializado. Doutora, também fumantes. Por que o fumo, o cigarro, também não é recomendado? O cigarro, ele vai alterar a permeabilidade capilar, né? Então, ele altera a permeabilidade das artérias e ele dificulta a perfusão do sangue, né? Então, o sangue, ele não flui adequadamente com o cigarro, por conta da nicotina. Ela vai endurecendo, ela vai provocando um endurecimento das artérias, das veias, e isso faz com que não tenha mobilidade, a gordura, quando ela passa, ela gruda, porque a artéria ela não movimenta, ela não tem a fibroelasticidade para fazer com que isso ande. Então, ela acaba grudando, piora mais ainda o quadro. Sim. Facilita a deposição da gordura, né? Sim. E quais os tratamentos existentes, doutora? Quando é necessário entrar com medicação? Todos os casos ou não? Olha, a gente entra com medicação normalmente quando a pessoa já tem uma outra comorbidade inicial. Então, um hipertenso, um diabético que tenha uma alteração, a gente vai entrar com medicação já, desde o início, tá? A gente já entra com a medicação. Caso contrário, a gente não entra com medicação, a gente prefere a mudança de hábitos alimentares, a orientação de exercer atividades físicas, né? De fazer uma caminhada, de cessar o fumo. Então, inicialmente, a gente faz as medidas não farmacológicas, tá? Após um período de uns 3 meses, a gente repete o exame, né? De 3 a 6 meses dessa mudança. Se mantiver alterado, aí sim a gente entra com a medicação, tá? E o tratamento, ele é pontual ou é para o resto da vida, uma vez o colesterol alterado? Olha, se a pessoa já
no paciente que tem a doença de base, normalmente a gente mantém esse tratamento para eles, tá? Pode manter por longos períodos, principalmente paciente que já teve infarto, paciente que já teve AVC. Esses pacientes, se tem essa alteração, a gente mantém o tratamento prolongado por bastante tempo. Quando é pontual, se não tem nenhuma patologia de base, se faz depois, muda estilo de vida, perde peso, tudo, começa a se tratar melhor, aí a gente para com a medicação. Não há necessidade de usar intermitente, não. Olha, é importante, né? Quer dizer, você pode, não precisa ficar dependente de remédio. Há a possibilidade se houver essa mudança de hábito. Isso, extremamente importante a mudança de hábito de vida por causa disso mesmo, né? Porque tomar remédio todo dia não é confortável, né? É necessário, mas não é confortável. Então, se eu mudo o meu estilo de vida, eu me sinto melhor, o meu organismo fica funcionando melhor, eu tenho menor risco de ter outras doenças. Sim, correto. Então, assim, o tratamento também reduz a mortalidade e o acometimento de outras doenças. Muito, reduz bastante, tá? Isso é extremamente importante. A gente sempre orienta os pacientes quanto a isso, né? A redução de danos, ele mudando o estilo de vida dele. Porque, pelo que a gente conversou, o colesterol alterado, ele não tem um sintoma que já incapacita, a pessoa já fica ruim, não, é uma coisa bem lenta. E a pessoa não sente, não é, doutora? Não, É algo não que está sente. acontecendo ali dentro, na estrutura do nosso organismo, das nossas artérias. É uma doença silenciosa, né? Se você não procurar, se você não tiver atento, você não percebe, a grande maioria das vezes você não percebe, né? Você vai ver o estrago que ela fez depois, né? Então, assim, ou por um infarto, ou por um AVC, né? Aí que você vai se dar conta que você já estava tendo esse problema, né? Há mais tempo. Sim. Doutora, a senhora trabalha com o programa Saúde da Família. A senhora nota que as pessoas estão mais atentas à saúde, à preocupação com o colesterol, o triglicérides? Como é que as pessoas hoje se comportam diante... porque é com um exame de sangue, é um exame fácil de se fazer, de se identificar, um problema fácil de ser identificado e tratado. Isso. O que a gente percebe é que as pessoas procuram para poder fazer o exame, para ver se está tudo bem ou não. Mas se tem alteração, e quando a gente propõe mudança de estilo de vida, eles são muito resistentes, né? Então, eles falam assim, mas se tomar um remédio não abaixa melhor, né? Não é mais fácil? Não é mais rápido? Não, o melhor mesmo é o senhor mudar o seu estilo de vida, porque tomando a medicação, fatalmente ele vai abaixar. Mas eu mantendo o meu estilo de vida inadequado, eu não fazendo uma atividade física, eu não fazendo nada, isso daí vai subir de novo assim que eu tirar a medicação, né? E eu não vou conseguir controlar isso nunca. Doutora, uma pergunta que surgiu agora aqui no programa. Água com berinjela baixa o colesterol? Olha, isso é mito, tá? Muita gente fala, toma água com berinjela que abaixa. Não faz mal, tá? Mas o que é importante é que não é um mito, não tem nada provado. O que acontece? Ela dá uma saciedade. Então, quando você fica mais com a sensação de saciedade, você come menos, tá? Então, o motivo da água da berinjela é esse, é a saciedade que ela te dá. Mas não tem nada comprovado cientificamente que ela abaixe. Sim, então está respondido. Doutora, chegamos ao final do programa. Qual a consideração final que a senhora faz para os nossos telespectadores para ter um cuidado com o colesterol, ter o colesterol em níveis adequados? Olha, o que a gente costuma orientar, né, nas nossas unidades de saúde da família, é que apesar da comida de restaurante, fast food, que a gente acha em rua, ser mais atrativa e ser mais rápida,
para nós que trabalhamos, que temos uma vida agitada, ela não é tão saudável igual aquela que a gente faz em casa. Então, tenha o cuidado de preparar a sua alimentação, né? Leve isso, às vezes as mulheres falam, mas só eu que preparo, ninguém ajuda. Mas faça desse momento um momento familiar. Tente trazer seus filhos, tente trazer o marido para a parte da cozinha, né? É um horário que normalmente estão todos em casa, é um horário onde a gente pode aproveitar, além de estar fazendo a alimentação, de conversar, de trocar, e faça isso, porque a criança aprendendo de pequena a comer coisas saudáveis, ela vai levar isso para o resto da vida dela, né? Então, as crianças obesas, as crianças que têm alteração, normalmente são de famílias que também têm uma alimentação inadequada. Por isso, a importância, desde pequeno, a gente fazer esse controle, né? Então, o momento em casa é esse momento. Não precisa fazer todo dia, a gente sabe, pode deixar as coisas preparadas, cozinha legumes uma vez por semana, deixa tudo organizado, faça a sua marmitinha, né, para poder levar para o trabalho, que hoje a gente come no serviço mesmo, é muito melhor e muito mais saudável. Então, desde pequeno, a gente deve cultivar esse hábito para que no futuro, né, quem sabe a nossa próxima geração aí não venha uma geração com tantos problemas aí de colesterol igual a gente está vendo agora. Sim, doutora, perfeito, perfeitas colocações. Muito obrigada por sua participação aqui no Saúde em Foco. Eu que agradeço, tá? Tudo de bom para vocês. Obrigada mesmo. Gente, vocês viram que explicação, que orientações maravilhosas que a doutora Soraya nos deu sobre colesterol, colesterol bom, colesterol ruim, como obter o colesterol bom, equilibrar, porque é uma gordura essencial para o nosso organismo, exerce várias funções e é importante ter o equilíbrio. Então, se cuide, olhe para o seu corpo, perceba sinais, viva bem, viva melhor. Eu te espero no próximo Saúde em Foco. Se você quiser assistir esse programa novamente ou indicar para alguém, nós estamos no YouTube. É só procurar TV Câmara Rio Preto, tem a playlist Saúde em Foco e diversos programas com vários temas interessantes para a gente cuidar melhor da nossa saúde. Obrigada por sua companhia e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!